Questão 114, outra questão de eletricidade. Leitura da questão. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência internas iguais a 0,5 ohm, resistência 0,5 ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts, potência 4,5 watts e 4,5 volts de tensão elétrica. Então, aqui nós temos as especificações nominais da pilha, que é 4,5 watts de potência, 4,5 watts de potência e 4,5 volts de tensão elétrica. Cada pilha, na posição correta, gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada? Então, nós precisamos calcular a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna. Meu povo, o que na verdade nós precisamos aqui, para calcular a intensidade da corrente elétrica, é utilizar a segunda lei de Ohm. Deixa eu ver se eu estou na frente aqui. Não, eu acho que dá para fazer. Então, na verdade, o que nós vamos precisar é utilizar a segunda lei, certo? Desculpe, segunda não. Eu que ia cometendo um equívoco aqui. A primeira lei de Ohm, que nos diz que a tensão elétrica, V, é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Para essa situação onde nós temos 3 pilhas e uma lâmpada, nós vamos isolar aqui a corrente elétrica, que é o que nós queremos. Então, a corrente elétrica que vai passar por este circuito vai ser igual a tensão elétrica total dividido pela resistência elétrica equivalente, Então, presta atenção. Nós precisamos saber quanto é a tensão elétrica total quando essa pessoa comete o equívoco de trocar uma das pilhas que estava ligada em série, e precisamos também saber qual é a resistência elétrica equivalente do circuito. Nós sabemos que a resistência das 3 pilhas, a resistência interna das 3 pilhas é 0,5 ohm. Mas a lâmpada também tem uma resistência, A lâmpada incandescente, ela é um resistor. Então, para saber essa resistência equivalente, nós vamos somar as 3 resistências internas das pilhas, que é 0,5 ohms, mais a resistência da lâmpada. Vamos descobrir, primeiramente, a resistência elétrica da lâmpada. Então, vamos aqui, vamos descobrir a resistência, certo? Resistência da lâmpada. Vamos descobrir a resistência da lâmpada. Como, professor? Nós vamos utilizar a formulazinha da potência. A potência, ela vai ser igual a tensão elétrica da lâmpada ao quadrado dividido pela resistência elétrica da lâmpada. Então, aqui, pegando a resistência interna da lâmpada, passando para lá, multiplicando, trazendo a potência para cá, dividindo, nós vamos ter que a resistência da lâmpada será a tensão elétrica da lâmpada ao quadrado dividido pela potência da lâmpada. Nós temos essas informações, ele deu essas informações aqui, nas especificações da lâmpada. Então, nós sabemos que a tensão elétrica nominal da lâmpada é de 4,5 volts, então 4,5 ao quadrado, dividido pela potência da lâmpada, que também é 4,5 watts. Levando aqui ao quadrado e depois dividindo por 4,5, nós vamos descobrir que a resistência da lâmpada é de 4,5 ohms. Beleza. Com isso, nós já vamos conseguir saber, nós já sabemos então aqui, quanto que vai ser a resistência elétrica equivalente. Vai ser
né? Vai ser a soma das 3 resistências internas das pilhas mais a resistência da lâmpada, que é 4,5 ohms. Daqui a pouco a gente substitui aqui na primeira lei de Ohm, que a gente colocou aqui do lado direito, tá? Só que agora nós precisamos descobrir quanto é a tensão elétrica total desse circuito. Só para vocês entenderem, eu vou ilustrar como é que vai ficar este circuito, tá bom? Então, este circuito vai ficar da seguinte forma. Nós vamos ter o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó. Nós vamos ter aqui, nós vamos ter 3 pilhas. Então, vou desenhar aqui, ó. Vou ver se eu consigo aqui, oh meu Deus. Ver se a lousa me ajuda também, né? A mesa digitalizadora. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Aqui, aqui, aí aqui, ó. Isso é uma lâmpada, tá? Eu tenho aqui a força eletromotriz de uma pilha, aliás, uma pilha, né? Que é 1,5 volts, mais a resistência interna, que é 0,5 ohms. Isso aqui é de uma pilha. Vai estar conectada aqui, ó, a uma outra pilha, certo? Vai estar conectada a uma outra pilha de 1,5 volts e 0,5 ohms. E vai estar conectada aqui a uma outra pilha de... Aqui, ó. Pronto. De mais 1,5 volts e 0,5 ohms, certo? Isso daqui é o circuito elétrico. Esse circuito elétrico tem uma lâmpada acoplada a ele, certo? Ou lâmpada bonita, mas desconsidere, tá? Uma lâmpadazinha acoplada a ele de resistência, como nós já calculamos, 4,5 ohms. Então, aqui nós temos a lâmpada. Beleza, pessoal? Só que o que é que aconteceu? Uma pessoa foi trocar as pilhas e ela inverteu, né, as polaridades de uma dessas pilhas. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ela trocou aqui, ó, a força eletromotriz, os polos da pilha, né, esse traço maior é o polo positivo, esse traço menor é o polo negativo. Vou até colocar aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. E aí a pessoa veio aqui e no lugar de colocar positivo, negativo, para ficar, né, certinho, que o polo negativo de uma pilha tem que estar conectado ao polo positivo da outra. Foi o que ela fez, colocou polo negativo com polo negativo, tá vendo? Ó, polo negativo da segunda pilha com polo negativo da primeira pilha e o polo positivo aqui do lado de cá, ó. Então, o que ela fez foi inverter, cometeu esse equívoco aí de inverter a polaridade da pilha. Quando isso acontece, essa pilha deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor. E o que que isso implica? Implica que quando formos calcular a voltagem, a DDP total desse circuito, nós vamos somar 1,5 volts mais 1,5 volts e diminuir 1,5 volts, porque aqui não vai ser um gerador, essa terceira pilha que ele inverteu a polaridade, vai ser um receptor. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que vai ficar. Deixa eu primeiro diminuir aqui, para não atrapalhar vocês. Ótimo. Muito bem. Como que vai ficar então? Vai ficar assim, ó. A corrente elétrica que vai passar por esse circuito vai ser a voltagem, a tensão elétrica total, que vai ser 1,5 volts da primeira pilha, mais 1,5 volts, né, da segunda pilha, dos dois geradores, menos 1,5 volts da terceira pilha. O menos é porque essa terceira pilha não está funcionando como um gerador, está funcionando como um receptor. Está funcionando como um receptor. E a resistência elétrica equivalente desse circuito todo vai ser 3 vezes 0,5, eu não vou colocar aqui a soma, né, os 3 0,5 para não ficar muito grande, então 3 vezes 0,5, que é a resistência interna de cada pilha, mais a resistência da lâmpada, que é 4,5 ohms, beleza? Fazendo essa continha aí, pessoal, você vai encontrar aqui no numerador 1,5
volts sobre 6 ohms. Isso daí vai dar uma corrente elétrica neste circuito exatamente de 0,25 amperes. E aí o gabarito aqui é o item A de amor. Exatamente, item A de amor. Beleza? Então aí nós temos, ó, só vou melhorar aqui essa situação aqui para não atrapalhar muito aqui, peraí. Não, deixa assim mesmo. Muito bem, então nós temos uma questão aqui de eletricidade, onde nós utilizamos aqui a potência elétrica de uma lâmpada incandescente, que é a DDP ao quadrado, a tensão elétrica ao quadrado sobre a resistência. Encontramos aqui a resistência da lâmpada. Isso porque nós precisamos da resistência equivalente, que é a resistência do circuito todo. Então, além das 3 resistências das pilhas, né, as resistências internas da pilha, nós precisávamos também da resistência da lâmpada, para somar tudo, como a gente fez aqui do lado direito, ó, no denominador. E também precisávamos da tensão elétrica, da voltagem de todas as pilhas. No caso, 1,5 volts é a força eletromotriz de cada pilha, só que como uma delas foi invertida a polaridade, se transformou em um receptor, então ficou negativo aqui, ok? Uma questão simples, relativamente simples de eletricidade, tá? Não tão complicada, não tão trabalhosa, mas relativamente simples aí de eletricidade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, compartilha o vídeo aí com outros alunos que estão estudando para se preparar para o Enem dos próximos anos, tá bom? Vamos juntos para as próximas questões. Vamos lá.